Abra sua Bíblia em Atos. A nível de informação, nós não vamos começar nenhuma série nesse domingo e no próximo, porque ainda falta uma lição para o pastor Marcos fechar sobre o assunto que ele vem trabalhando, sobre os 8 fundamentos de 2 Pedro. Então eu vou trazer 2 lições esporádicas, para que, acredito que o primeiro domingo de janeiro, o pastor Marcos conclua a série que ele está trazendo. Tá? Então, Atos capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 4, e depois os versículos 41 a 47, ok? Nós vamos ler capítulo 2, verso 1 a 4, e depois 41 a 47. Diz assim então, Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, versículo 41 ao 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando lemos Atos 2, talvez você esteja pensando que vamos falar sobre, por exemplo, falar sobre o dom de línguas, falar sobre o dia de Pentecostes, falar sobre o sermão de Pedro, do apóstolo Pedro, que levou a cerca de 3.000 pessoas tomarem uma decisão de crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós não iremos falar especificamente desses assuntos. Hoje, irmão, nós vamos conversar, estudar um pouco sobre a teologia da igreja. A maioria de vocês aqui talvez acredite que já tem aí uma boa rodagem de igreja. Quantos aqui já tem mais de 30 anos de vida congregacional? Levanta a mão. Mais de 20 anos. Vou levantar a minha. Entre 10 e 15 anos. Levanta a mão aí. Agora, menos de 5 anos. Tem alguém? Apenas uma pessoa que está aqui que tem menos de 5 anos. Então, ao falar sobre um pouco sobre a igreja, o que o Novo Testamento ensina sobre igreja, fala sobre igreja, seria quase que desnecessário para nós. Você imagina só um aluno que de repente está concluindo o ensino médio e vai ter uma aula, por exemplo, de adição. Aparentemente, parece ser
desnecessário. Mas na verdade, irmãos, o motivo pelo qual eu pensei em trazer hoje essa reflexão sobre igreja é porque tem muito a ver com a nossa realidade, sobretudo no último ano. Vamos começar a primeira parte dessa lição fazendo algumas perguntas. Eu quero que você pense especificamente, você e a igreja, você e a sua igreja. Tá? Eu e a igreja. Não é você, é eu. Eu e a igreja. Para saber como é que você está, o seu relacionamento com a sua igreja. Em que nível, de fato, você está de relacionamento com a sua igreja. Ou se você até pode dizer assim, eu tenho uma igreja. A primeira pergunta, irmãos, é: eu frequento todos os cultos que a igreja me oferece? Eu frequento todos os cultos que a minha igreja ou a igreja me oferece? Segunda pergunta: eu tenho pastores sobre a minha vida? Quando eu me refiro a eu tenho pastores sobre a minha vida, se você tem pastores com quem você se aconselha, com quem você pede orientação, com quem você abre o coração para talvez até derramar as suas dores, lutas. Você tem pessoas, pastores, sobre a sua vida. Eu não quero comentar muito sobre essas perguntas, mas uma das coisas que eu percebo é que tem muitos membros da igreja que frequentam todos os cultos que a igreja oferece, mas, por exemplo, eles não têm pastores sobre a sua vida. Quer um exemplo disso? Geralmente, a gente recebe a notícia, ou até mesmo encontra irmãos, irmãs, e aí a gente pergunta: irmão, mas cadê a sua esposa? E sabe o que a gente ouve como resposta? Chute aí. Chute aí. Nos separamos. Naturalmente, ninguém separa por causa de uma briga. Há todo um desgaste. E ninguém ficou sabendo. Talvez a vizinhança saiba, mas essa pessoa que frequenta uma igreja, ele não compartilha, ele não tem pastores sobre a vida deles. Terceira pergunta: eu sou envolvido com a igreja que eu frequento? Essa terceira pergunta, quando eu pergunto se você é envolvido, tem a ver, naturalmente. Se as duas primeiras perguntas é positivo, já é um indício forte de que você é envolvido. Mas também tem um detalhe a mais sobre o envolvimento que eu quero acrescentar, que tem a ver com prestação de serviço. Se você é envolvido com a sua igreja, ou para você ser envolvido com a sua igreja, você precisa ter algum ministério. Além de frequentar regularmente a igreja, de ter pastores sobre sua vida, se fosse um pastor, dois pastores, ter pastores sobre sua vida, mas você também é envolvido nos ministérios, no ministério da sua
igreja. Se, por exemplo, você não tem um ministério, fica difícil você dizer que é envolvido com a sua igreja. Digamos que hoje eu vou almoçar na casa da minha amiga Alice. E ao chegar lá, o almoço está pronto. Ao terminar o almoço, a Alice, a família, né, retira a louça, lavam a louça, arrumam tudo. Eu só almocei. Eu posso dizer que eu me envolvi com o almoço? Não. Por exemplo, hoje no café da manhã, houve um grupo de irmãos e irmãs que se envolveram com o café da manhã. Mas o Teonísio, a irmã Rose, também é irmão, tá, Teonísio? Eu acho que eles são um pouco mais envolvidos com o café da manhã, porque como ele é o líder desse ministério, todas as equipes que estão lá todos os domingos, ou quase todos que eu passo por lá, dá um bom dia e tal, ele está lá. Eu diria que ele já é mais do que envolvido, eu diria que ele é comprometido. Quarta pergunta. Tenho irmãos para compartilhar os meus problemas? Eu tenho, na igreja que eu frequento, eu tenho irmãos com quem eu possa compartilhar as minhas lutas? Só para vocês terem um exemplo do que eu estou perguntando, leia comigo um pouquinho mais na frente, Atos 4, 23 e 24. O contexto aqui, irmãos, o apóstolo Pedro e João foram presos pelo sinédrio judaico. À noite, Deus enviou anjos para libertá-los e eles foram libertos da prisão. Então, eles estavam com um grave problema, estavam presos. Mas olha o que acontece quando eles são soltos. Uma vez soltos, o que aconteceu quando eles foram soltos? O que diz aí o texto? Procuraram o quê? Procuraram os irmãos, lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Vocês entendem o que Pedro está fazendo com o apóstolo João? Eles estão contando para os irmãos os seus problemas. Ouvindo isto, quem ouve os problemas dos irmãos, o que tem que fazer? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, ou seja, e oraram. Então a pergunta é, você tem irmãos para compartilhar os seus problemas? Amém? Você tem? Quinta e última pergunta dessa parte. Você é envolvido, você é, como é que eu poderia dizer? Você contribui com a vida financeira da sua igreja? Quando eu pergunto se você é um contribuinte, você é um ofertante, você é um dizimista, não é aleatoriamente, se você de fato é envolvido com a vida financeira da sua igreja, meus irmãos, se a sua resposta para a maioria dessas perguntas, se Deus falou ao seu coração que a sua resposta foi não, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem igreja. Você não faz parte de nenhuma igreja local. O que eu estou afirmando a você é de acordo, repito a você, com o que o Novo Testamento ensina sobre membresia de igreja. Nós vivemos, irmãos, um momento
principalmente, estou falando da cidade de Rio Branco, nós vivemos, a Igreja de Cristo tem colhido frutos negativos, malefícios, por causa da cultura de assistir culto. Nós temos muitos malefícios gerados aos cristãos por causa dessa cultura de assistir culto. Está causando um malefício enorme para a igreja de Jesus Cristo. Imagine só que se você gosta de teatro, ou música, ou futebol, ou uma outra coisa que você goste. Vamos pegar o teatro. Aí você vai no teatro, compra um ingresso. Tem um grupo de pessoas lá que vão apresentar uma peça teatral. O que você fez? Você assistiu o teatro. E de fato, essa palavra assistir literalmente isso aqui, gente. É você ver alguém fazendo alguma coisa, você procura uma posição mais cômoda para você, seja sentado, em pé, deitado, e você vai assistir. Por que você não tem uma vida mais ativa ou envolvida com a sua igreja? O que causa esse fenômeno, meus irmãos, que eu diria dos desigrejados? O que causa, o que tem feito, o que tem levado a esse fenômeno de pessoas não terem nenhum comprometimento com a igreja local? Permita-me abrir um parênteses antes de continuar. Gente, eu ouvi essa frase a primeira vez em 95. Eu era recém-convertido e havia um grupo de jovens falando sobre um determinado cantor evangélico. Que ele era muito bom, mas muito bom. E o pastor chegou e ouviu, e aí perguntaram a opinião do pastor. E o pastor falou mais ou menos assim: tecnicamente, o irmão é muito bom, mas eu não levo a sério ele como cristão. Tem coisas, irmãos, que eu sou uma pessoa, eu sou extrovertido no geral. Eu falo bastante. Mas Deus me deu uma graça, eu acho que principalmente depois que eu me converti, de que algumas vezes a gente precisa fazer o quê? Ouvir. E eu fiquei ali ouvindo ele falando, não leva ele a sério como um cristão. E eu fiquei pensando ali, por quê? E alguém perguntou, por quê? Aí o pastor falou assim, porque esse irmão não tem nenhum comprometimento com nenhuma igreja local. Há 23 anos atrás, sabe o que foi que eu entendi dessa frase? Nada além disso. O que isso quer dizer? Mas no decorrer dos anos da vida cristã, cada ano que passa, eu entendo a profundidade dessa frase. Não há como ser um cristão sério se você não tem comprometimento com uma igreja local. Eu tenho uma disciplina de antes de começar os cultos, sobretudo domingo de manhã e à noite, geralmente temos mais visitantes, de ficar atento às pessoas que estão chegando para cumprimentar, dar as boas-vindas, né? E falar com todo mundo de maneira geral. Há alguns domingos atrás, acho que está com 2 domingos, uma irmã trouxe uma outra irmã. Só que eu não sabia que a irmã era a irmã. Então, fui falar com a irmã, que é a irmã de fato, e com a outra irmã, que é a irmã também, mas a visitante. E quando eu cheguei, comecei a conversar com ela, dei as boas-vindas. Aí a amiga, né, falou assim, pastor, ela já... Aí eu convidei ela para voltar outras vezes. Aí a amiga falou, não, pastor, ela já tem uma... Ela frequenta uma igreja, disse o nome da igreja. Eu falei, então, fique lá, me desculpe por ter lhe convidado. E depois eu fiquei pensativo. Quando terminou a escola dominical, eu voltei lá, eu fui explicar para ela por que eu tinha dito para ela ficar lá.
Em primeiro lugar, porque eu não sou pescador de aquário. Deus nos chamou para ser pescador. E pescador que é pescador, pega a tarrafa, as redes, né, o anzol, e vai pescar onde tem peixe para ser pescado. Né, aquário, o peixe já foi pescado. Mas eu fui explicar para ela um pouco sobre essa questão do que eu creio sobre comprometimento, envolvimento de qualquer cristão na sua igreja local. Então, irmãos, eu creio que o primeiro fenômeno, ou a primeira causa que leva a esse fenômeno de pessoas sem comprometimento com a sua igreja, é por causa de não serem convertidos. Escute, eu não estou falando para você o que eu acho, o que eu penso. Eu estou falando o que o Novo Testamento sabatina. O que o Novo Testamento ensina. Então, há um índice muito grande. Se uma pessoa não tem, nunca cria envolvimento com uma igreja local, o índice é elevado. Ele pode nunca ter nascido de novo. Antes que eu esqueça, deixa eu abrir um outro parêntese. Eu orei durante a semana. Eu quero trazer essa reflexão, irmãos, para abençoar a sua vida. Tá? Eu não quero te exortar, mas às vezes eu percebo que quando eu começo a falar, parece que não, eu estou, né? Esse não é o objetivo, tá? É falar em graça. Para Deus abrir seus olhos sobre a importância da igreja local. E o Novo Testamento, irmãos, nos mostra em inúmeras passagens, né, que a gente percebe nas entrelinhas, pessoas que não criam envolvimento com uma igreja, é porque eles não nasceram de novo. Eles não se converteram. Mas não significa também que você, de repente, não tem um envolvimento com uma igreja. Não significa que você não seja um convertido. Irmãos, é tão sério isso que às vezes tem pessoas que mudam de uma cidade para outra e nunca mais elas criam um envolvimento com uma igreja local. E geralmente essas pessoas, as frases que elas usam é mais ou menos assim: ah, mas naquele tempo, lá na minha igreja. Ai, gente. Deixa eu contar para você, eu ia contar no final, mas deixa eu contar que achei o momento oportuno. Quantos aqui conheceram o Luizão? Cunhado da Cris e cunhado do Cléo. O Luizão, acho que há uns 2 anos atrás, foi embora. O Luiz era novo convertido. E quando o Luiz teve que ir embora, por ele ter o primeiro princípio, o Luiz tinha pastor sobre a vida dele. Então, nos procurou a mim, procurou o pastor Marcos, nós começamos a conversar com ele. Demos diretrizes para ele. Mas eu tinha, não vou dizer medo, mas uma certa preocupação de Luiz chegar numa cidade, outra cidade. Não vou dizer, quando eu digo se perder, entenda, não estou falando de salvação, estou falando de ter uma igreja local para congregar. Dei as diretrizes a ele. A pessoa com quem o Luiz ia trabalhar, que ele não conhecia pessoalmente, só por telefone, foi a pessoa que havia indicado ele, basicamente contratado ele, só se conhecia por telefone, de conversar por telefone. Quando ele estava chegando em Belém, ligou para essa pessoa marcou um ponto que o Luiz poderia chegar, para ele poder conduzir o Luiz para o apartamento, para o lugar onde o Luiz ia morar. E assim fizeram. Durante o percurso que eles se encontraram até chegar no apartamento, segundo o Luiz, morrendo de vontade de perguntar aonde havia uma igreja batista, perdoe-me a redundância, séria. E ele ficava pensando, com medo de perguntar, ele nem cristão pode ser, né? Então como é que ele vai saber? E a pessoa que foi buscar ele, morrendo de vontade de convidar ele para ir na igreja dele. Mas de primeira já convidar. Então o Luiz querendo perguntar onde havia uma igreja perto, que ele pudesse congregar,
e o irmão que foi buscar o Luiz, que o Luiz não sabia que era irmão, morrendo de vontade de convidar para levar ele na igreja dele. Lá pelas tantas, não lembro quem deu a entrada. O ponto, irmãos, é que esse irmão que foi buscar o Luiz frequenta uma igreja batista séria, primeira igreja batista de Belém, e o Luiz está congregando lá desde o tempo que chegou lá. O Luiz lá agora é quase um pastor, é o líder do Ministério de Casais, assim, a igreja é bem maior do que a nossa, envolvido, comprometido com a igreja. Um dia desse me ligou, né, chia mais do que um rádio mal sintonizado, né, porque ele é carioca, contando que foi pregar, que tinha que pregar na congregação, e eu fico, irmãos, firmando essa crença que eu tenho. Quem quer servir a Deus pode se mudar para a China, Cuba, aonde chegar, vai encontrar uma igreja séria que ele vai se envolver e vai servir a Deus. Você crê nisso também? Quem quer? Quem quer? Então, irmãos, eu creio que quem quer servir a Deus e é convertido, naturalmente vai encontrar. Mas esse fenômeno, irmãos, é muito sério. Segunda causa que pode levar a esse fenômeno dos sem igreja. Pessoas feridas, ou pessoas com feridas causadas pela própria igreja. Meus irmãos, alguns anos atrás, eu já estava aqui em Rio Branco, faleceu uma irmã aqui da igreja, me lembra aí o nome da irmã Anália? E depois eu conheci várias pessoas durante o culto fúnebre da irmã, a família, fui visitar e tudo mais. Eu conversei com um rapaz, que ele é filho de pastor. Não é da nossa denominação. Irmãos, se é verdade aquilo que aquele rapaz me falou, para mim o pastor Marcos nessa sala aqui, sobre o que a denominação fez com o pai dele, humanamente falando, seria quase impossível a gente acreditar nessa questão igreja. Desumano. Eu chorei. Então, a igreja local, irmão, às vezes, ela causa feridas profundas no seu próprio povo. Eu conheci uma irmã que ela mudou de igreja, porque na igreja que ela estava, o pastor caiu em adultério. E acredite, segundo ela me disse, a minha Ângela, ela não mudou de igreja somente pelo fato do pastor ter caído em adultério. Ela mudou de igreja por causa do que a igreja fez para descobrir que o pastor estava traindo em adultério. A igreja estava agindo como agentes da KGB, da CIA, pastorando, investigando. E ela levou muitos anos congregando. Ela não está mais conosco hoje. Aqui nessa igreja, ela disse: pastor, eu não queria saber de comunhão, contato com ninguém. A igreja causa feridas no meio ou com o seu próprio povo. Se você é uma pessoa dessas que tem feridas causadas pela própria igreja, eu aconselho você a ler um livro de uma filha do Billy Graham, Ferida pelo Povo de Deus. Eu esqueci o nome dela, alguma coisa Graham. Eu tenho um livro, ganhei de presente, um excelente livro. Ferida pelo Povo de Deus. E ela pega um personagem que talvez você já leu várias vezes, nunca parou. E ela toma o personagem, a concubina de Abraão, Agar. As feridas que Agar teve na vida
que foi causada pelo próprio povo de Deus, Abraão e Sara. Eu creio que aqui existe muitos irmãos, tem alguns irmãos, que se fosse olhar para esse parâmetro de ter sido ferido já na vida pelo próprio povo de Deus, não congregaria mais, não teria comunhão mais. Se não é a graça de Deus, possivelmente alguns de vocês não queriam saber mais disso. A igreja causa feridas no seu povo. E talvez, irmãos, um terceiro critério, uma terceira causa, são pessoas que são feridas ou que são traumatizadas com a vida. Com a vida. Tem gente que não consegue mais acreditar em ninguém. Você imagina só uma moça que foi abusada quando criança por pessoas da sua própria família. Talvez por seu pai. Um filho que nunca conheceu amor de pai e de mãe. Então, a vida causa feridas e às vezes as pessoas vêm para a igreja, até talvez tomam uma decisão de receber Cristo, mas essa área da vida deles, de alguma forma, eles não permitem que o Espírito de Deus trabalhe para que haja mudança na vida deles. Você é uma dessas pessoas, meu irmão, minha irmã, que você não se envolve com a igreja que Deus te colocou por causa de traumas, de feridas causadas pela própria igreja, na sua experiência de vida de igreja, ou talvez feridas causadas pela própria vida, né, que traz feridas na vida da gente. Queridos, eu queria listar agora algumas consequências na vida dos cristãos que vivem sem ter comprometimento, envolvimento com a igreja local. As consequências, irmãos, é um pouco a resposta para aquelas perguntas iniciais que eu coloquei. E uma primeira consequência, irmãos, que acontece na vida de pessoas que frequentam a igreja, seja regularmente, esporadicamente, mas que nunca se envolve com a igreja. Primeira coisa, esses irmãos ou essas pessoas, eles não terão irmãos na prática. Consegue entender o que eu estou dizendo? Eles não terão irmãos na vida prática. Isso significa que quando eles passarem pelas adversidades, eles vão passar sozinhos. Porque eles não criaram vínculos, laços. Quantos aqui lembram qual foi o tema da lição do último domingo? Fraternidade. Meus irmãos, se nós formos olhar na Bíblia, o quanto o Novo Testamento fala de fraternidade, mas não há como ter fraternidade se eu não tenho um compromisso com uma igreja local, porque eu não terei irmãos a quem amar, ou por quem ser amado. Eu não vou ter irmãos para compartilhar alegria e tristeza. Você com certeza sabe desse versículo. Alegrai-vos com... E é vida congregacional, meus irmãos. É vida congregacional. No meio da congregação do povo de Deus, vai acontecer ter pessoas tristes e pessoas alegres. E essas pessoas com quem eles têm laços, vão se alegrar ou vão chorar. Então, muitos, ou alguns membros
da Igreja Batista Memorial, eles não têm irmãos na prática. Não tem. Eles, e no máximo, a família, esposa, esposo, eles não têm irmãos na prática. Irmãos, uma segunda consequência, essas pessoas, eles não desfrutam ou não desfrutarão das bênçãos de fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Deixa eu ilustrar isso aqui para você. Imagine que isso aqui fosse um pé de... Como é que a gente chama isso aqui se fosse natural? Uma roseira. Imagine só que essa roseira estivesse viva, aqui com esterco e tudo mais, e eu pegasse, tirasse, por exemplo, não vou nem pegar esse galinho aqui, eu tirasse essa flor aqui, isolasse ela da roseira e colocasse, com o decorrer dos dias, o que ia acontecer com essa flor? Hein? Ela murcharia e morreria. Por que ela murcharia e morreria? Porque ela está isolada de quem dá a ela a vida. Ela recebe nutrientes do todo. Quando eu digo a você que cristãos que não têm um envolvimento, não têm uma igreja local, eles vão estar sempre murchos. Porque eles não recebem os nutrientes, os benefícios que Cristo dá ao seu corpo, que é a igreja. Irmãos, quando eu falo a vocês que nós estamos falando sobre teologia de igreja, é isso que eu digo. A gente às vezes, irmãos, ouve tanto uma palavra que às vezes ela pode perder o significado. Por exemplo, alguns domingos atrás, o pastor Marcos teve que chamar a atenção da igreja assim, porque na hora da ceia, muita gente conversando. E eu fiquei pensando, possivelmente, muitos estão conversando na hora da ceia, possivelmente porque por fazer todo domingo isso, aquilo se torna um hábito, algo natural, e a pessoa não para refletir sobre o que é esse momento da ceia do Senhor. Então, a palavra igreja se torna normal para nós. E, sobretudo, a palavra corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E quando eu digo, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo, eu não estou dizendo a você que somente a Igreja Batista Memorial é o corpo de Cristo aqui em Rio Branco. Não. Mas o Novo Testamento, irmãos, das 103 citações sobre a palavra igreja no Novo Testamento, 97 das 103, ou é 98, refere-se sempre à igreja local e visível. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, o senhor se incomoda de uma outra pessoa que não é membro da Igreja Batista Memorial cear com a gente? Eu falo, sim e não. Por que sim? Porque não há nenhuma doutrina dizendo que não pode. Mas por outro lado, irmãos, onde é que a gente tem que tomar a ceia do Senhor? Na igreja local onde Deus nos colocou. A pessoa, não, hoje eu vou sair da minha igreja, vou tomar... Não faz sentido. É a igreja local. Então, irmãos, por não desfrutarem das bênçãos de fazer parte do corpo de Cristo, muitos cristãos da nossa cultura, dos nossos dias, vivem uma vida cristã, no mínimo, murcha. Por não receberem os nutrientes, os benefícios que a igreja de Cristo pode trazer para quem está envolvido, arraigado, ligado
nela. Uma terceira consequência, meus irmãos, essas pessoas nunca ou não servirão a Deus. Quem não tem envolvimento com uma igreja local, essas pessoas não servem a Deus. Para ver se você está entendendo o que eu estou lhe dizendo, quem não tem envolvimento com uma igreja local não serve a Deus. Por que não serve a Deus, irmãos? De que maneira o Novo Testamento nos explica, nos fala, qual é a maneira que nós podemos servir a Deus? Você sabe qual é? Servindo uns aos outros. Se você não serve aos seus irmãos, você não serve a Deus. Ah, não, pastor, eu discordo. Deixa eu lhe dar mais um lembrete. O que é que o apóstolo João diz? Quem não ama ao seu irmão, a quem? Como é que pode dizer que ama a quem não vê? Então nós poderemos parafrasear João sem detor para a Bíblia: quem não serve a seu irmão, a quem vê. Como é que pode servir o Deus que não precisa absolutamente de nada, nem seu e nem meu? Então, irmãos, quando Jesus perguntou a Pedro, apóstolo, se Pedro o amava, e Pedro dizia que o amava, o que é que Jesus falava em seguida? Apacenta as minhas ovelhas. Se você, irmão, não tem envolvimento com a igreja local, escute, você não está servindo, e se você não tomar uma decisão de se envolver, você infelizmente nunca servirá a Deus. E se você for um cristão, quando você chegar diante de Deus, o que vai acontecer com você é o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, que algumas pessoas, Paulo possivelmente faz uma situação hipotética, e quando chegarem no dia diante de Deus, que Deus pedir as suas obras, essas obras vão ser queimadas porque elas são de quê? Madeira, feno e palha. E Paulo diz que essas pessoas vão ser salvas como que através do fogo. Mas elas não vão ter nada para apresentarem a Deus, porque elas, por decisão própria, elas nunca serviram a Deus. Queridos, nos próximos minutos eu queria começar a falar um pouco sobre como nós podemos aprender. Agora você vai dizer: pastor, por que você leu aquele texto? Porque embora não tenha citado, irmãos, o que eu estou dizendo a vocês, perguntas e respostas, tem a ver com esse texto que nós lemos, outros textos. Mas agora vamos voltar um pouquinho, irmãos, ao texto que nós acabamos de ler, capítulo 2. Vamos procurar aprender um pouco sobre vida congregacional, vida de igreja, com os primeiros cristãos, com o primeiro ajuntamento chamado igreja. Vamos ver um pouquinho como é que esses irmãos viam essa questão de igreja, como é que eles pensavam, agiam sobre isso. Vamos aprender um pouquinho com a igreja. Eu quero voltar ao capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Meus queridos, a primeira coisa que eu quero ressaltar desse texto que nós lemos é que, se eu sou um cristão, eu preciso estar aonde a igreja está.
Vou repetir para você. Se você é um cristão, você precisa estar onde a igreja está. O que é que diz o versículo 1? Ao cumprir-se o dia de... Estavam todos. Todos quem? Todos os discípulos de Jesus, toda a igreja, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ah, não, pastor, hoje em casa o culto está sendo transmitido, eu posso, na minha casa, ouvir a pregação, o ensino. Pode. Pode. Mas, queridos irmãos, há um poder, há uma mística, quando a igreja de Cristo está reunida. E aqui o texto diz, irmãos, que todos os discípulos de Jesus Cristo, no mínimo uma assembleia de cerca de 120 pessoas, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Para que você entenda com mais clareza o que eu estou lhe dizendo, olha qual era o hábito dos primeiros cristãos. Volte um pouquinho ao capítulo 6, versículo 1. Desculpa. Capítulo 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos. Versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, irmãos, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles aprenderam o que foi ensinado a eles, que eles precisavam estar reunidos, juntos. E no versículo 1 do capítulo 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, deixa eu fazer para você em forma de pergunta. Digamos que você chegar no céu, fosse dado a você um privilégio de escolher uma cena que a Bíblia relata que você gostaria de ter visto. Levanta a mão aí, quem tem alguma cena que gostaria de ter visto? Levanta a mão aí. Por exemplo, para mim, seria a cena do mar vermelho se abrindo e o povo de Deus passando. Para mim seria essa cena. Mas quando vai acontecer de novo esse fenômeno? Possivelmente, não vou dizer, mas possivelmente, quando eu digo a nossa, essa dispensação não vai ver. Até a chegada do reino de Cristo não vai ver. Porque tem cenas na Bíblia que só aconteceu uma única vez. Essa cena aqui, da descida do Espírito Santo sobre a igreja, também só aconteceu uma vez. Os fenômenos que aqui aconteceram, só aconteceram uma vez. Agora imagina só que se eu voltasse ao tempo, há 2000 anos atrás, estou lá com aqueles irmãos, e como... Você sabe qual é o dia de Pentecostes? Qual é o dia da semana? Vocês sabem? Mas diga a eles aí qual é o dia da semana, o dia de Pentecostes. Mas há um dia, porque... 50 dias. Não, mas qual é o dia da semana que cairia? Não. Primeiro dia da semana. Porque a Páscoa é comemorada no sábado. A Páscoa judaica. A Páscoa judaica.
no sábado. Então o dia de Pentecostes era 50 dias depois, 49 dias, dá no outro sábado. Depois dá no outro sábado. Então o dia seguinte é que é o primeiro dia da semana, no domingo. Meus irmãos, mas que tenha sido outro dia. Mas digamos que eu acordei e não. Vou não, fui dormir tarde ontem. Vou para o culto à noite. Não vou hoje não. E detalhe, tá? Foi de manhã, tá? 9 horas da manhã. Terceira hora do dia. Se eu tivesse lá 2000 anos atrás, o que é que eu teria perdido? Irmãos, cada culto, cada momento que a igreja de Cristo se reúne também é ímpar. O que vai acontecer naquele dia é ímpar. E quando a gente toma essa decisão pecaminosa de não se envolver com a igreja, nós perderemos coisas incríveis, por não estar envolvido, comprometido com a igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós teríamos perdido a descida do Espírito Santo, teríamos deixado de presenciar o que ali aconteceu e de fazer parte do que ali aconteceu. Uma outra coisa que nós teríamos perdido é que as pessoas que estavam todas reunidas no mesmo lugar, no versículo 4 diz que todas essas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Meus irmãos, eu sei que há pessoas que são frequentadoras assíduas da igreja e que são carnais. Eu sei disso. Mas eu também sei que a grande maioria das pessoas que são comprometidas com a igreja de Cristo, elas são pessoas cheias do Espírito. E só assim o fazem porque são cheias do Espírito. E as pessoas que aqui estavam, irmãos, elas foram cheias do Espírito Santo. Porque elas estavam aqui. E quem não estava aqui, não foi cheio do Espírito Santo. Perdeu também, além da descida do Espírito Santo, de ver o que aconteceu ali, elas perderiam e ficarem cheias do Espírito. E elas perderiam também de ver quase 3.000 pessoas aceitando a Cristo no único dia sequer. Elas perderiam. Hoje nós vimos apenas o primeiro benefício de fazer parte de uma igreja local, de estar agregado a ela, de estar entrosado com ela. E o benefício é, meus irmãos, se somos cristãos, se você é um cristão, você precisa aprender com a sua vida cristã, você precisa estar sempre aonde a sua igreja vai estar. Isso aqui não é igreja. Igreja é isso aqui, ó. E aonde essa igreja estiver, se você puder, você precisa estar junto com ela. Você precisa aprender isso. É uma coisa que a gente vai continuar na próxima semana, falando sobre isso. Mas na minha estada aqui, irmãos, nos meus quase 9 anos, eu tenho percebido que é uma coisa que a Igreja Batista Memorial tem dificuldade. É de estar reunida com ela mesma. De congregar. De estar reunida. De estar junta. De estar envolvida de um só projeto.
temos tido essa dificuldade. E eu quero, por meio dessas reflexões sobre perguntas sobre igreja, despertar você para que você saia dessa situação. Que você aprenda. Se essa é a igreja que Deus te colocou, eu preciso me envolver com ela. Eu preciso abençoar ela como ela me abençoa. Como nós tentamos ilustrar por meio, por exemplo. Eu preciso ser bênção para essa igreja, como essa igreja é bênção para a minha vida. Na próxima semana nós vamos continuar no texto de Atos, vendo outras bênçãos, benefícios para a vida da igreja de Jesus Cristo e para a sua vida e para a minha vida, quando nós aprendemos quão importante é a igreja para a vida de qualquer cristão.